Senhor, que Deus abençoe a cada um nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor visite teu coração e encha você de toda luz, de toda graça divina, de toda a bênção do Senhor. E nós estamos em mais um vídeo desse canal, o Escudo Divino, pedindo a vocês que permaneçam conectados conosco, né? Porque cada vídeo nós levamos um pouquinho, nós compartilhamos um pouquinho daquilo que nós aprendemos, daquilo que também vem ser testemunho na nossa vida e na vida de quem nós conhecemos, né? E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês, algo que é muito profundo, né? Tem assim muita coisa para ser falada a respeito desse tema, mas eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito da maldição. Então, o que será que é a maldição? O que vem a ser uma maldição? Mas será que a maldição, como dizem as pessoas, ela pega, ela não pega? Como que eu faço para saber se eu fui amaldiçoado ou não? Né? A palavra tem tantas formas de maldição. E hoje eu vou trazer um pouquinho para você daquilo que a gente aprendeu e de que a gente experimenta, né? No nosso dia a dia. Então, a palavra maldição, né, como vocês podem perceber, ela é uma ação ou efeito de amaldiçoar alguém ou alguma coisa. Ação ou efeito de amaldiçoar ou de maldizer contra alguma coisa ou contra alguém. Eu me lembro que quando eu era pequena, né, os meus avós, que hoje já não estão presentes mais aqui, era muito comum, né, eles lançarem palavras para nós, netos, né, até mesmo na brincadeira. Nós víamos como brincadeira, né? Ah, mas a minha avó tá brincando, minha avó tá falando, mas não é. Hoje eu vejo que não é normal, né? As palavras que eram proferidas, né? As coisas que saíam da boca dos nossos antepassados, elas têm muito poder. E às vezes a gente não dá muito crédito, né? A gente não dá muito. Ah, mas é uma brincadeira, ela fala por falar, e não é, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa palavra em nossas vidas e no nosso dia a dia. Será que isso realmente tem poder na minha vida? Isso me afeta de alguma forma? Isso me afeta na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Pois eu preciso dizer para vocês, irmãos, que sim, isso afeta sim, né? É muito sério isso. E infelizmente a gente só vai aprender de um tempo quando a gente busca a Deus, né? Porque até então, quando a gente não busca, irmãos, a gente é muito, digamos assim, muito ignorante até. Eu digo por mim, né? A gente passa um bom tempo da vida da gente achando que a gente sabe de tudo, que a gente conhece tudo, mas não é assim, né? Infelizmente, os dias, os anos vão passando e a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai conhecendo as coisas. E Deus, através da oração, né, da busca constante do Senhor, Deus vai mostrando aquilo para nós, né? E eu me lembro da minha avó, voltando, né, lá atrás, é um exemplo que eu quero dizer para vocês. Então, a minha avó tinha o hábito de amaldiçoar a chuva. Então, quando a gente ia na casa dela, a gente estava no quintal ali, tudo, ela pegava, gente, de um jeito, assim, ela usava muito avental, e eu lembro, eu era bem pequena. Então, ela pegava no avental e vinha aquele tempo, tava aquelas nuvens de chuva, assim, no céu, né? Então ela olhava para a chuva e ela amaldiçoava. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, ela não abençoava a chuva não, ela amaldiçoava mesmo a chuva. E a chuva, gente, a chuva ia tomando outra proporção. Ela falava assim, aqui não vai chover. Aqui não vai chover, a chuva vai embora, né? Então o que eu quero dizer para vocês? Ah, mas por que a chuva foi embora? Você pode me perguntar.
Gente, é o poder da palavra, né? Poder da palavra. Se eu tenho a minha boca para dizer para um tempo, para uma chuva, que é diferente de uma situação, de repente em perigo, né? E mesmo assim eu não vou amaldiçoar. Eu vou buscar Deus, né? Eu não vou buscar palavras de blasfêmia, palavras que vão realmente maldizer contra tal pessoa, contra o outro, contra alguém, contra uma situação. Eu vou buscar Deus, né? E a chuva, gente, a chuva ia embora e isso me marcou muito isso daí, porque ela não gostava de chuva, ela tinha, acho que medo, um trauma de chuva, então precisava chover, então a chuva vinha, ela saía no quintal e falou, não, pode ficar tranquilo, não vai chover, a chuva vai embora, né? Mas ela amaldiçoava, né? E quantas vezes amaldiçoava a gente, os netos, os próprios netos. Ah, porque uma estava muito magra, ah, você tá doente, você vai ficar doente, né? Então a minha avó, ela tinha assim uma fala, um jeito de se expressar tão brusco, tão, sabe, tão assim, violento contra nós, né? E eu cresci com isso, vendo hoje, né? Com a busca, com o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, a gente vai vendo que a gente precisa quebrar isso, né? Quebrar. Então, assim, muitas vezes nos lares, tanto é que a maldição, irmãos, a maldição, ela vem de uma geração para outra geração, né? E como isso é quebrado? Como se quebra uma maldição? A palavra de Deus fala que é pela oração e pela obediência. Aqui em Deuteronômio, lá no início da palavra de Deus, Deuteronômio 28, fala a única coisa que pode quebrar a maldição é a oração e a obediência, né? Um coração obediente, um coração temente a Deus. Porque hoje nós recorremos a Deus, né? Sempre éramos para recorrer, mas a gente foi ensinado de uma forma tão diferente, de uma forma tão fria, que muitas vezes a gente achava que era normal. Ah, é normal minha avó falar assim, é normal, né? É normal minha mãe dizer isso, é normal, né? Então, gente, é muito sério, né? E outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês, gente, que tem me tocado muito esses últimos tempos, né, no meu coração, as palavras de um pai e mãe na nossa vida também, né? Muito cuidado com aquilo, você que é pai, você que é mãe, o que sai da tua boca. E muito cuidado também aquilo que os seus filhos ouvem de você, né? Então, se você não está de acordo com alguma situação do teu filho ou da tua filha, ou de outras pessoas, da família, ou do seu meio social, ou do seu trabalho, enfim, não precisa você amaldiçoar. Não precisa. Você peça ao Senhor paciência diante dessa prova, diante dessa situação. E seja obediente, seja temente a Deus, mas não amaldiçoe. Porque a maldição vem sobre nós, gente. Tudo aquilo que a gente fala, aquilo vem sobre nós. E eu quero compartilhar outra vivência com vocês, um fato muito interessante de que como eu e você, nós temos autoridade sobre a nossa vida. Nós temos o domínio, cada um de nós. Muitas vezes a gente acha que não, mas nós temos. Eu queria compartilhar com vocês um momento que eu vivi quando eu tinha 19 anos, né? Eu morava na cidade dos meus pais, né? E com muito sacrifício mesmo, eu dava aula, eu era professora na época, né? E Deus me abençoou muito, que eu cantava na igreja, eu participava das reuniões de jovens na época. E com muito mesmo assim, gente, com muito, sabe, muita oração, eu consegui comprar, né? Eu e o pai dos meus filhos conseguiu comprar um terreno lá no determinado loteamento da cidade. E eu ficava muito feliz porque eu queria ter a minha casa. O sonho da minha vida era ter a minha casa, né? Naquele momento, para mim casar, ter minha vida, tudo.
E então, com muito sacrifício, ali, Deus honrando o nosso propósito de oração, graças a Deus nós conseguimos comprar o terreno, nós fomos comprando terreno, eu dando aula, né, conseguindo ali dia após dia. E essa casa, ela se ergueu até a altura da laje. E o que aconteceu? Os meus pais, eles não iam ver. Então eu falava assim, pai, mãe, vamos lá ver a construção. Eu queria tanto que vocês fossem participar da construção comigo. Eu queria que vocês fossem ver. Gente, meus pais não iam. Mas eles não falavam assim o porquê que eles não iam, sabe? Mas estava indo, graças a Deus, estava indo, né? Cada semana ali um tijolinho, as coisas acontecendo, era um terreno abençoado ali. Bom, passou um determinado momento, quando estava na altura já de colocar a laje, a minha mãe, deu assim uns 5 minutos da minha mãe falou assim, eu quero ir lá, eu quero conhecer essa casa, né? Faz tanto tempo que já fazia um ano já que minha mãe não ia e minha mãe foi. E então, chegado nesse lugar, a minha mãe estava comigo ali naquele momento e ela desceu do carro, eu, né, falando para ela alegre, feliz da vida, eu falei, mãe, olha só que bênção, olha só a casa como está, como eu sempre sonhei, né? A casa no lugar abençoado, que a casa, aquele lugar para mim era muito especial, né? Devido ao lugar, o nome da rua ali que a gente estava construindo era o nome do meu avô. O meu avô foi um ferroviário, sabe? Então o pessoal lá que loteou aquele lugar, ele colocou o nome de ferroviários, pessoas aposentadas já falecidas, né? E eu fiquei muito feliz quando apareceu o nome do meu avô. Eu falei, não, Deus há de preparar um terreno aqui para mim, e preparou mesmo, e preparou. E quando minha mãe viu aquela casa, gente, olha, por Deus que tá no céu nos vendo nesse momento, eu vi que a minha mãe mudou a feição dela, assim, o olhar, né? E ela olhou para casa e falou, nossa, por que essa casa tão grande assim? Por quê? É só você e, né, e a outra pessoa, e você, para que essa casa enorme? 3 quartos, sala, cozinha. Eu falei, mãe, mas a gente já tá querendo construir pra gente já ter um futuro aqui, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim, sabe quando você vai terminar essa casa? Nunca. Irmãos do céu. Mas naquele momento eu confesso pra vocês que eu fiquei muito triste. Porque eu nunca achei que a minha mãe ia, sabe, lançar isso ali, né? E no outro dia, olha para você ver, no outro dia, a escola que eu dava aula, eu estava dando aula, graças a Deus, peguei uma classe de recuperação o ano inteiro, a professora tinha pedido o afastamento, estava para aposentar já, né? E eu fiquei no lugar dela. Gente, olha para vocês verem. A escola ligou para mim e falou assim, você não precisa mais vir dar aula. A professora, não sei o que houve lá, a professora vai voltar e infelizmente, gente, cessou, realmente acabou. Eu não tinha mais como trabalhar, na época eu não arrumava trabalho e realmente a casa parou. Nós não conseguimos terminar a casa. Bom, aí eu fiquei muito triste, lógico, né? Na época eu não entendia ainda, eu não sabia o que de fato levou minha mãe a fazer isso pra mim ali naquele momento, né? E passado um tempo, tinha o pessoal que fazia oração na igreja lá, né? O coordenador, os intercessores da comunidade. E eu pedi então pra ele, como nós éramos muito amigos, eu pedi pra eles, falei assim, não tem como a gente orar lá, pedir para Deus, né, abrir as portas para mim terminar aquela casa, porque, né, cessou, realmente assim, secou a fonte, meu Deus, né, e eu ali pedindo a Deus, e eles foram lá. Então chegou o coordenador e mais alguns intercessores, né, naquele lugar, e eles olharam a casa ali, né, e começaram a orar. E na hora que eles clamaram o Espírito Santo,
né, num determinado momento que ele estava orando nós estávamos dentro da construção ali, ele sem saber de nada, porque eu não tinha falado nada para ele. Ele falou assim: irmã, vou falar um negócio para você que Deus me mostra, Deus revela aqui para mim, que esse lugar, ele foi amaldiçoado. Foi lançado aqui nesta casa uma maldição muito grande, e que ninguém, tudo que vier nessa casa, irmã, não vai prosperar. Irmãos do céu, naquele momento eu chorei muito, eu fiquei muito triste, né? E aí eu contei pra ele o que tinha acontecido, que eu tinha levado minha mãe lá pra ver a casa e minha mãe tinha falado aquilo pra mim, né? Pra casa, né? Ele falou: pois é, irmã, mas é assim, você não vai morar aqui. Você não vai morar aqui, né? Deus não se agrada. Porque se você morar aqui, irmã, sua vida vai ser muita luta, né? Vai ser amaldiçoada. Porque a maldição que ela lançou na terra aqui desta casa. Ela lançou sobre a terra. Bom, conclusão, né, irmãos? Aí nós não terminamos, passou o tempo, eu casei, fui embora para Americana, interior de São Paulo. E vendemos, né, aquela casa, porque nós realmente não conseguíamos terminar, não dava. Porque a gente também ia pagar aluguel em outra cidade, então ficou muito complicado para nós, né? E nós vendemos a casa a preço assim de muito abaixo do preço, muito abaixo realmente do esperado, né? Nós vendemos. E de passado um tempo a pessoa terminou a casa, ela cobriu, ela pôs telhado, tudo. E aí um certo dia nós passamos na frente dessa casa e nós ficamos sabendo também que eles casaram. Um casal, né, casou, foi morar na casa e também não ficou na casa. Eles separaram, né? Eles divorciaram. E hoje mora uma pessoa sozinha lá, se não me engano, um advogado. E acredito que também, se a pessoa não tiver essa visão, se a pessoa não pedir a Deus para honrar aquele lugar, eu acredito que essa pessoa deve estar muito em luta, né? Então, essa é a minha experiência de vida para vocês. A palavra que é lançada da nossa boca, a palavra de maldição, eu falo principalmente, irmãos, de pai e mãe, né? Quando o pai fala do filho, lança aquelas palavras que, né? Às vezes o filho tá indo pro caminho das drogas, às vezes tá indo pro caminho da prostituição, né? Lança aquelas palavras pesadas pro filho. Isso é como se fosse você absorve aquilo, né? E é só Deus, irmãos, é só a oração, é só a intimidade com Deus, que isso é revelado e que isso é quebrado pelo poder da oração. Porque pelo poder da oração, tudo é possível, né? Mas muitas vezes a gente vê a pessoa passando por determinada situação que você vê que não é normal. Não tá dentro da normalidade aquela situação. Então dobre o joelho, clama a Deus, peça para o Senhor te mostrar. Peça para o Senhor falar com você no profundo. Deus vai falar, irmãos. Deus vai falar. Porque Deus é fiel. E hoje eu louvo e glorifico a Deus, né? Por tudo isso que Deus tem me mostrado, né? Deus tem muitas vezes dado conhecimento, sabedoria na palavra. Então, tudo que a gente hoje às vezes recebe, a gente não aceita, a gente repreende, né? Não é como antigamente. Talvez se no tempo, pela minha falta de sabedoria, de conhecimento na época, na hora que a minha mãe falasse, eu ali mesmo já falasse: tá repreendido, mãe. Mas eu não falei, né? Até por falta de conhecimento mesmo, até por o que eu faço, o que eu falo, né? Eu não sabia. Enfim, então, irmãos, eu queria deixar isso para vocês, essa minha história, essa minha realidade do passado, né? Para vocês, como assim, um alerta. Que vocês revejam realmente, né? Na vida de vocês, na minha vida. Às vezes a gente vê alguma coisa assim estranha, né? Até mesmo trabalhos, né? Porque antigamente se fazia muito trabalho, macumbaria, feitiçaria, amarração, né?
Às vezes a pessoa está enferma, a enfermidade vem do nada. E você vai no médico, o médico fala que você não tem nada e aquilo vai se alastrando, quando você vê, a pessoa está acamada. Você fala, mas não é normal, é espiritual. E quando é espiritual, irmãos, se trata, né? Muitas vezes, até mesmo dessas palavras, né? Não que seja maldição, mas a maioria dos casos é maldição, né? Então, muito cuidado, né? Que a gente possa ser sóbrio, que a gente possa se atentar realmente ao que sai da nossa boca, aos pensamentos, porque maldição também não é só por palavra, é por pensamento também, né? Tanto é que na Igreja Católica tem um ato de contrição, que no ato da contrição a gente pede perdão, né? Tanto é que fala, perdão por muitas vezes que pequei, por pensamentos e palavras, obras e atitudes, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, né? Então esse ato de contrição, ele vem falar isso, que é pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, eu não abençoei alguém, eu não, assim, abençoei aquela pessoa. Em vez de abençoar, eu amaldiçoei. Eu queria aquilo para mim, a pessoa veio e pegou. Eu vou e amaldiçoo. Não. Nós temos que aprender a abençoar, né? Então a maldição, ela fica até isso não ser quebrado, até Deus não revelar, porque muitas vezes a gente não sabe, até por falta de conhecimento. Então isso tem que ser quebrado, em nome de Jesus, tá? E lá em Deuteronômio 28, eu queria compartilhar com vocês as bênçãos decorrentes da obediência. Então, o que realmente quebra a maldição é a obediência. É um coração obediente a Deus. É um coração realmente temente a Deus. E lá, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Que Deus abençoe vocês nesse vídeo, aonde você estiver nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor venha sobre você e venha te mostrar realmente aquilo que na sua vida, na sua história, foi realmente originada por maldição, né? Foi lançada uma palavra de maldição na tua vida, que muitas vezes a gente busca os porquês, né? A gente busca, mas por que eu tô passando isso? Por que eu tô passando aquilo? Peça ao Senhor, o Senhor vai te mostrar em oração. Peça ao Senhor para que Ele te revele. Peça ao Senhor o que tem na tua família, né? Às vezes muita separação, né? Às vezes o pai com a mãe separou, os filhos tudo separado, ou então certa enfermidade, né? Às vezes o pai com a mãe tem uma enfermidade, por exemplo, o alcoolismo, né? O vô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o filho do filho é alcoólatra, e vai. No alcoólatra que eu quero dizer é alcoólatra mesmo, né? Aquele vício realmente de se embriagar, né? Prostituição, né? Muitas vezes, então assim, nós temos que estar ligados com as coisas, para que isso seja quebrado, né? Para que isso não prossiga até mesmo na vida dos nossos filhos, para que Deus quebre, para que Deus não permita que isso continue na vida dos nossos filhos, para que seja uma geração abençoada, que aquilo que foi amaldiçoado eu possa abençoar, né? E hoje eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai, eu peço ao Senhor que eu tenha graça cada dia mais e mais de abençoá-los, não importa, né? Eu tô contando aqui para vocês que foi um fato realmente verídico, mas e que acontece em muitos lares, eu acredito, muitas mães que amaldiçoam suas filhas, né?
Muitos pais que amaldiçoam os filhos e às vezes os filhos têm aquela dificuldade de seguir o caminho, sabe? De prosperar, de ser abençoado. Por quê? Pela palavra do pai, ou da mãe, ou do vô, ou da avó, ou da tia, ou do tio. E assim é. Então que nesse dia, que nessa hora, o Espírito Santo do Senhor venha mostrar a você, a mim e a você, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que foi realmente proferido, falado como forma de maldição. Que Deus revele no profundo, que Deus desenrole os mantos e mistérios na tua vida, que Deus faça uma obra nova onde você estiver, que Deus faça manancial em terra seca no teu lar, que Deus transforme, que o Espírito Santo transforme a tua casa, transforme os pensamentos da tua família, transforme, mude. Que o Espírito Santo mude a rota. Muitas vezes é necessário mudar a rota, a direção, para que as coisas sejam colocadas no lugar. E que o Espírito Santo, Ele que é santo, Ele que é luz, Ele que é brasa viva do altar do Senhor, Ele te contemple nessa tarde e que quebre toda maldição, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que realmente foi proferido contra a tua vida, que você será pobre, que você será enferma, que você será infértil, que você será sempre essa pessoa que não tem poder nem autoridade na tua vida. Que Deus reine, que o Espírito Santo do Senhor reine na tua casa neste momento e venha quebrar, cair por terra toda obra contrária do inimigo, todo lançado, tudo que foi almejado, tudo que foi pensado a teu respeito. Não tem poder nem autoridade, porque Deus é com você. E não temas, não temas. Ora o Salmo 91, repreende, fala, eu não aceito isso na minha vida. Qualquer pessoa que falar algo contra você, que você viu que é uma palavra contrária, você repreende. Você não aceita para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e vamos continuar em revestimento em nome de Jesus. Salmo 91, armadura de Deus, Apocalipse 12, né? São as armas de combate, são as orações de realmente de revestimento, de fortalecimento na fé. Que Deus abençoe você aonde você estiver, te guarde, te proteja, te ilumine e faça resplandecer dele na tua vida a palavra do Senhor, que diz a bênção, a minha bênção está sobre ti. A minha bênção está aonde os teus pés pisarem. A bênção do Senhor está sobre ti. Que Deus abençoe você. Estamos juntas em nome de Jesus. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.